Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP Vede Jesus. Nosso convite para as redes sociais, seja pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube, basta digitar NEP Vede Jesus e ter acesso aos nossos conteúdos gratuitamente ofertados, tanto pela página do Facebook quanto pelo canal do YouTube. No caso do canal do YouTube, você se inscreve, aciona o sino de notificações e recebe esses vídeos toda a semana. Estudos sobre o Evangelho, sobre a codificação espírita de Allan Kardec, séries próprias tratando sobre aparições de Jesus, o Sermão do Monte e a nossa série de estudo aqui, às segundas-feiras, tratando sobre o Novo Testamento, relacionando ao Antigo Testamento, foco nas cartas de Paulo, em especial, carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos, verso a verso. A nossa intenção hoje aqui é tratar a respeito de um resumo daquilo que foi visto ao longo deste mês de setembro de 2024. Nosso olhar para o texto em Romanos, capítulo de número 3, entre os versos 13 a 17. Eu convido você, desde já, para abrir conosco a sua tradução, que tem em mãos aí em casa, seja através da Bíblia física, através do celular. Não tem? Não tem em mãos nesse momento? Ouça, portanto, aqui a nossa explanação, no sentido sempre de aprendizado conjunto, onde quer que você esteja neste momento, seja na tua casa, no teu trabalho, seja andando por aí, né? Diante das muitas tarefas que todos nós temos, o que é importante é a gente estar conectado a essa mensagem de paz, de luz, de sabedoria que o Evangelho traz para as nossas vidas. Portanto, vamos lá, capítulo 3, entre os versos 13 a 17, eu vou tratar a partir da tradução de João Ferreira de Almeida, a tradução Almeida corrigida e fiel. A partir do verso 13, o apóstolo Paulo ensina: a sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides, veneno de serpente, está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Nós vimos, portanto, ao longo desse mês, de forma separada, cada um desses versos, do 13 ao 17, que eu acabei de ler aqui para vocês, citando-os. Portanto, se quiser ver no detalhe, né, volto a dizer, lá no canal do YouTube, a playlist, a listagem de vídeos da série Romanos verso a verso, você aciona lá os vídeos de ensino a respeito de cada um desses versos na sua sequência, assim como a totalidade da carta até esse momento, né? E olhando, portanto, para essa sequência de versos aqui no capítulo 3, a gente vai relembrar um ponto fundamental desse terceiro capítulo. É quando Paulo vai revelar, a partir daquilo que ele recebera de Jesus por inspiração. Lembrando que aprendemos na obra Paulo Estevão, né? Com frequência mencionamos, para que a gente tenha a dimensão daquilo que a literatura espírita nos traz, a respeito dos bastidores espirituais, também sobre esses escritos de Paulo, dessas cartas. A inspiração vem de Jesus. Por intermédio de Estevão, aquele mesmo que fora martirizado, amando um direcionamento dado pelo doutor da lei Saulo de Tarso, pois este mesmo Saulo de Tarso, renovado à luz do Cristo, o doutor da lei dentre os fariseus, é este, na feição de Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos estrangeiros, o apóstolo das nações. Este Paulo de Tarso,
ao mesmo tempo caído na estrada de Damasco, mas levantado pelo Cristo ressuscitado. Esse mesmo Paulo de Tarso, portanto, que vai aqui na carta aos Romanos nos dizer que não há um justo, não há um justo sequer. Para que tenhamos a clara dimensão daquilo que trazemos do nosso passado espiritual. Basta pelo autoconhecimento fazermos uma autorreflexão sobre estas inclinações e veremos que absolutamente todos nós, todos, se fazendo um exame sincero de consciência, saberemos que o padrão predominante dos nossos pensamentos e das nossas ações nos vinculam ainda ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. Precisamos ser curados. Para isto Jesus veio. Não fora ele que dissera, eu vim para aquilo que estava perdido. Não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Pois essa patologia da alma, este pecado no sentido de afastamento nosso de Deus, um afastamento de ordem espiritual, pelo qual elegemos atalhos ilegítimos, porque não repousa na vontade de Deus. É fato que Ele nos oferece opções. Através da lei divina de liberdade, podemos e devemos optar conscientemente. Mas não é menos verdade que, conforme estas opções, há consequências diametralmente opostas, diferentes, e com efeitos bons ou ruins, por vezes muito ruins, para estas nossas escolhas. O que Paulo descreve para a gente dessa sequência de versos do capítulo 3, entre o verso 13 a 17, não é para ficar olhando para fora, embora é claro, evidente, que ao olhar para fora eu encontrarei esse mesmo quadro, esse mesmo nível de situações, esse mesmo nível de mentalidade no mundo, nas pessoas, na ação, nos pensamentos alheios. Mas à luz do Evangelho, à luz da doutrina consoladora, eu sei que eu não posso controlar o outro. Que bênção se a gente já tem esse entendimento firmado em nós. Eu não tenho a possibilidade de controlar ações e pensamentos alheios. Por isso, esta adesão, como uma opção transformadora e renovadora, se dá no nível individual, para depois abraçar o nível coletivo. Mas é preciso uma decisão que é intransferível, pela qual antecipadamente Deus nos destinou. Ainda é difícil para a gente, né, juntar esses dois caminhos. Como assim a decisão é minha e ao mesmo tempo Deus destinou-me para isto? Sem conhecer a nossa filiação divina no nível de profundidade que a mensagem da Boa Nova nos traz, realmente fica difícil compreender isso. Difícil, de fato, compreender. Só ao entender que eu não sou este corpo, eu não sou esta identidade atual,
Reconhecer que eu sou um espírito imortal, que eu tenho um DNA divino. Eu tenho, portanto, potencialidades espirituais que ainda me são desconhecidas e que estão vedadas à sua manifestação enquanto eu me demorar nos caminhos de desvio e de afastamento das divinas leis. Manifestar essa potencialidade que o nosso coração busca, que o nosso coração, em consciência, anseia, deseja, porque não perdemos. Aliás, ninguém, nada pode nos tirar este DNA divino, esta imagem e semelhança que o Pai Criador, Deus, imprimiu em cada um de nós. E todos os meus esforços, em todas as maneiras pelas quais eu exerço papéis neste mundo, seja na família, no trabalho, na vida social, na relação comigo mesmo, na relação com o próximo, na minha relação com Deus. Tudo isso deve estar centrado na urgente necessidade de tornar-me um filho de Deus, bem amado. Ora, Emerson, mas você não acabou de dizer para a gente que esta filiação divina, Deus nos criou, portanto, Ele é o nosso Criador, portanto, Ele é o nosso Pai. Ora, se esta filiação de fato existe, por que eu devo tornar-me um filho de Deus? Já o sou. Pois é isso que devemos compreender. Que Deus não nos tira dessa condição de filhos, mas nós renegamos o Pai. Portanto, fazer o caminho de retorno, compreender que de fato eu devo buscar essa reconexão com Deus, é o que me aponta a via única da presença daquele que é caminho, verdade e vida. É em Jesus, é com o Mestre, que eu encontrarei esse padrão manifesto na minha vida. Deus conosco significa Jesus em nós. Eu olho para o quadro descrito por Paulo nesse capítulo 3, e aí eu tenho a clara dimensão do que ocorre conosco e por que isso não é presente na nossa vida hoje. Elegemos caminhos que são atalhos, que não expressam a vontade de Deus. Romanos 3, dos versos 13 a 17, esclarece isso para a gente. A sua garganta, e aqui eu poderia tranquilamente olhar em autoconsciência para cada um de nós e saber que na invigilância todos nós nos encontramos nessa condição quando afastados de Deus. A sua garganta é sepulcro aberto, ou as suas línguas tratam de forma enganosa. Há veneno de serpente debaixo da boca, debaixo dos lábios, debaixo da língua. A boca está cheia de maldição, cheia de amargura. Os nossos pés, para onde nós caminhamos, para onde por vezes nós corremos, são ligeiros, mas ligeiros para derramar sangue. Os caminhos são de destruição e são de miséria. E por conta de tudo isso, não conheceram o caminho da paz. Há aquela paz que deveríamos de fato viver. Aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz em que Jesus nos mostra claramente
através de sua vida, através de seu exemplo, através de sua presença transformadora e renovadora. É esta paz que nós devemos recorrer. É esta paz que nós devemos nos voltar. É esta paz que nós devemos pedir para que o nosso coração de fato seja transformado. Para que a nossa garganta, a nossa boca não seja um sepulcro aberto. Para que a nossa língua não trate enganosamente. Para que veneno não se encontre debaixo da nossa língua. Que não saia da nossa boca maldição. Que não saia da nossa boca amargura. Que os nossos pés não sejam tão ligeiros, que os nossos pés não percorram esses caminhos para derramar sangue. Porque se assim o for, olharemos para o passado, olharemos para o presente e não teremos boas novas para o futuro. Haverá destruição e miséria em nossas vidas. Precisamos urgentemente conhecer, viver, expressar este caminho da paz. Caminho da paz que nós só encontramos na pauta de uma vida transformada e renovada pelo Evangelho. Boa nova de Deus manifesta através do Cristo, para em comunhão com Ele reencontrarmos com o Pai. Romanos 3, entre os versos 13 e 17, vem nos ensinar a respeito disso. É uma tomada de autoconsciência diante da vida. É um reconhecimento diante do espelho de como nós nos encontramos e qual via nós devemos buscar para nos libertar das cadeias mentais em que nos autotrancafiamos por termos maior confiança em nós mesmos do que a fé, confiança firmada em lealdade ao Pai que nos ama. Entender, aplicar, para transformar. Uma mensagem que poderosamente nos alinha a uma nova forma de ver, de nos relacionar, de nos expressar e de nos reformular por dentro. Que de nada adianta tratarmos como se estivéssemos olhando para uma cartilha de comportamentos e expressar a partir daí um jeito no convívio social que trate sobre uma espécie de verniz de transformação. Se ela não for construída, se ela não for edificada, tal qual aquela casa sobre a rocha que Jesus ensinara em uma de suas parábolas, que pode vir os ventos que forem, as tempestades que forem, combaterem contra a casa, se está edificada sobre a rocha da fé viva, da fé eterna, se Deus é o Senhor dos nossos caminhos, esta casa firmada sobre a rocha não desabará. Que não firmemos o nosso entendimento e a nossa vida sobre aquela outra casa, a casa edificada sobre a areia. Porque essa não tem firmeza. Pode ser mais fácil de edificar. É rápido de edificar. Mas lembremos, é porta estreita que devemos optar, não porta larga. Casa edificada sobre a areia, porta larga, pela qual inúmeros adentram. Mas quando vem os ventos, quando vem a tempestade, a casa desaba e grande é a sua ruína. Que Deus nos salve, nos liberte e que nós optemos diariamente, constantemente,
pelos caminhos da paz, pelo caminho da justiça, pelo caminho do amor, pelo caminho da caridade, benevolência, indulgência, perdão. Todos os dias, medicamentos diários para a cura da patologia da nossa alma, que é nos manter afastados de Deus, trilhando atalhos que não são os caminhos do Pai. Amados, essas foram as nossas reflexões, olhando, pensando aqui num resumo do que vimos, de forma detalhada em cada um dos versos, neste mês de setembro de 2024, aqui na série Romanos verso a verso, capítulo 3, entre os versos, como dissemos, de 13 a 17. Fica o convite nas redes sociais, seja a página do Facebook, canal do YouTube, digita lá NEPV de Jesus, e tenha acesso a centenas de conteúdos gratuitos ofertados para a nossa edificação, para a nossa compreensão, aprofundamento das questões da doutrina consoladora do Evangelho do Cristo à luz da perspectiva da doutrina espírita. Fica o convite, então, para estarem conosco, sempre às segundas-feiras, às 20 horas, a transmissão de mais uma sequência de versos de estudo, de reflexão em torno da carta de Paulo aos Romanos. Aos sábados, ao final de cada mês, um sábado nós nos reunimos com a presença de convidados para tratar ao vivo a respeito de um desses versos. E aqui fazemos, no arremate final, na última segunda-feira do mês, um resumo daquilo que foi visto ao longo do mês estudado. Fica o convite, portanto, deixando para vocês, mais uma vez, os nossos votos de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus nos abençoe de sempre. Até a próxima. Até breve.